Olá, o meu nome é Gonçalo Santos e sou professor de Antropologia Social e Cultural na Universidade de Coimbra. Vou estar a moderar este episódio do Tecnografia juntamente com a minha colega Cristina Valentim, investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O podcast Tecnografias é uma nova plataforma de debate transatlântico em redor de livros recentes na área da antropologia e das ciências sociais. Cada episódio é uma conversa e um convite para refletir sobre os grandes desafios do mundo contemporâneo na sua complexidade e pluriversalidade. A nossa convidada de hoje é a Luciana Lima, uma investigadora a trabalhar na interseção entre estudos de género e estudos de média digitais. Olá, Luciana, bem-vinda ao Tecnografias. Olá, Gonçalo. Obrigada pelo convite. A Luciana Lima é doutorada em Psicologia pela Universidade do Porto e investigadora integrada no Instituto de Tecnologias Interativas, ITI-LARCIS, no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. O episódio de hoje vai transportar-nos para o mundo dos estudos de género e de jogos digitais, ou para ser mais preciso, vamos estar a falar sobre um livro recente, da Luciana Lima, publicado pelo Books Are Not Dead em 2023. E com um título bastante sugestivo, Pensar o género a partir dos jogos digitais, uma análise sobre as assimetrias de género na indústria portuguesa de jogos digitais. É um livro extremamente interessante, que recomendo vivamente, sobretudo para quem está interessado em refletir sobre a história dos jogos digitais em Portugal e, em particular, sobre dinâmicas de exclusão de género neste setor. E se calhar vamos começar por aí, Luciana, a nossa conversa. Como é que tu chegaste a este campo de estudos interdisciplinar de género e de jogos digitais em Portugal? Podes contar a história por detrás da gênese deste livro? Sim, claro. Então, essa investigação começa no meu doutoramento em Psicologia, em 2014, quando eu vim do Brasil para fazer uma investigação sobre a presença das mulheres nas áreas tecnológicas. E durante 4 anos, que foi o período de doutoramento na Universidade do Porto, na Faculdade de Ciências da Educação e Psicologia, eu investiguei a presença das mulheres cabo-verdianas nos cursos de engenharia em Portugal. Ou seja, como é que essas mulheres se integravam ou se adaptavam a esse novo contexto, tendo em vista a questão de gênero, mas também de raça, origem nacional, classe social. Isso tudo permitiu entrar num campo de investigação voltado para os estudos de gênero, exatamente tentando perceber como é que mulheres e grupos que não estão representados nesses contextos são integrados. Depois, em 2017, antes mesmo de terminar meu doutoramento, eu recebi um convite para ser professora no Instituto Politécnico do Porto. E na altura era para ser professora das disciplinas de Psicologia das Emoções e Comportamento Organizacional no curso de Design de Jogos. E trouxe-me um novo universo, que era o universo dos jogos digitais. Até então a minha investigação era focada nas engenharias. E uma das coisas que eu percebi logo, quando eu entrei na sala de aula, foi a falta de representatividade feminina nesses cursos. Então, estive lá durante 2 anos, no Instituto Politécnico do Porto, como professora convidada, nesse curso de Design de Jogos e Animação Digital, e fiquei realmente preocupada por não haver raparigas nas minhas aulas, e não havia no curso como um todo. Até porque eu já tinha uma noção de que as mulheres também jogam, gostam de jogar, mas como já tinha essa sensibilidade com relação ao gênero e à falta de representatividade feminina nas áreas tecnológicas, comecei então a investigar sobre o que essas meninas não estavam nesse curso específico de design de jogos. Quando eu terminei o doutoramento, em 2018, concluí a investigação sobre as mulheres cabo-verdianas, comecei logo a investigar as mulheres na indústria dos jogos digitais. E como já tinha algumas leituras, algum conhecimento sobre essas questões relacionadas com mulheres e as tecnologias, dei prosseguimento ao estudo. Recebi então o convite da professora Patrícia Gouveia para fazer o pós-doutoramento na Universidade de Lisboa, no Departamento de Arte e Multimédia, e então comecei a investigação pós-doutoral.
Estou a ver, sim. É interessante aquilo que tu disseste da ausência das raparigas nos cursos que tiveste a professar. Um dos interlocutores do teu livro, julgo que um homem, na realidade, diz qualquer coisa como, passo a citar, as empresas de videojogos, os cursos ou as game jams ainda são um mundo de homens. E o teu livro, na realidade, fala de ciclos de exclusão e de sexismo no setor dos jogos digitais em Portugal. Que formas de desigualdade de género são reveladas no campo dos jogos digitais, tanto no plano intersubjetivo como estrutural? Sim, agora é só um parênteses que eu não mencionei, mas durante o pós-doutoramento foi importante para mim e para a minha supervisora tentarmos verificar se essa era uma realidade só do curso em que eu estava a lecionar, ou seja, só do curso de Design de Jogos e Animação Digital no Politécnico do Porto, ou se era uma realidade nacional. E fez com que nós até desenvolvêssemos um projeto que se chama Game Art and Gender Equity, que tem o acrônimo, o GATE, para tentar perceber se essa realmente era uma realidade nacional ou específica daquela instituição. E, como vocês podem imaginar, é uma realidade nacional. De fato, as mulheres não estavam, ou havia poucas mulheres nesses cursos. Estamos a falar de 15 programas educativos, desde técnico de ensino superior, que é o TESP, licenciaturas, mestrados, 15 programas em que apenas 14% das matrículas nesses programas educativos eram mulheres. Portanto, é uma percentagem bastante baixa, considerando que se pensarmos a nível europeu, 50% das mulheres que consomem, das pessoas que consomem jogos são mulheres. Compram jogos. E, portanto, por que elas não iam, por que elas não vão para esses cursos de formação superior? E, nesse caso, quando eu trouxe esses depoimentos, o Gonçalo acabou de citar um depoimento realmente de um homem, que eu entrevistei 26 pessoas, profissionais que estão na indústria. A minha investigação foi entre 2019 e 2022. Entrevistei 26 profissionais, fiz 4 grupos focais com estudantes de ensino superior e mais as observações participantes nos grupos da comunidade PT Game Dev e várias outras atividades em que havia jogadores ou mesmo profissionais da indústria. E uma das coisas que esses homens e mesmo mulheres relataram é a ausência de raparigas nesses outros ambientes, como Game Jams, que é um espaço em que há a criação de jogos, e é um espaço bem interessante até mesmo para introduzir as pessoas no mundo digital, porque a Game Jam não necessariamente é feita por quem sabe desenvolver um jogo, mas por quem tem interesse por jogo. Eu própria já participei em várias Game Jams e não sou desenvolvedora de jogos. E elas não estão, mas por que não estão? Porque, de fato, há um ciclo de exclusão, isso não sou eu que encontrei ou que desenvolvi essa teoria, mas há vários teóricos que mostram que esse ciclo de exclusão acontece desde o momento em que há uma percepção estereotipada daquilo que é a cultura dos jogos digitais, quem faz parte desse ambiente, a ideia de que é o geek, de que é o rapaz antissocial, e isso é uma construção que já vem desde os anos 80. Então, esse ciclo de exclusão começa com essa percepção estereotipada de quem é que faz parte dessa cultura, mas também de um ambiente tóxico que é instalado, sobretudo nas plataformas multiplayer, em que há muitos jogadores, estamos a falar de jogos online. E, fora isso, há também uma ideia de que as mulheres não têm as mesmas habilidades que os homens têm ao jogar. É outra percepção, é outro estereótipo, né, que ajuda a afastar as mulheres desse contexto. Eu, por exemplo, entrevistei raparigas que disseram que não falavam quando estavam a jogar um jogo online, multiplayer, não falavam exatamente para não serem identificadas como raparigas. Porque só o fato de serem identificadas como raparigas já ia trazer uma situação chata, constrangedora, às vezes casos de assédio, que acontece bastante. É o que, por exemplo, vemos nas plataformas de streaming, em que algumas raparigas que produzem conteúdos de jogos,
elas são assediadas e algumas plataformas criaram até uma política de combate ao assédio. Então, elas podem denunciar, elas têm uma forma de denunciar casos de assédio. Então, é um ambiente realmente muito tóxico não só para raparigas, mas também para, se pensarmos no gênero de forma ampla, pessoas trans, mesmo se pensarmos em questões de orientação sexual, pessoas que se declaram homossexuais também sofrem preconceito. Ou seja, é uma cultura que se estabeleceu a partir desse olhar de uma masculinidade hegemônica que afasta esses grupos que não estão dentro da norma que eles estabelecem. E, portanto, isso está a acontecer, dizes tu, tanto ao nível das jogadoras, portanto, do consumo, como também ao nível das desenvolvedoras de jogos, não é? Quais é que são os fatores sociais que condicionam, então, as escolhas profissionais neste setor? Sem dúvida que tu estás a dizer, no fundo, é um dos teus argumentos no livro, que o género é um fator importante, não é? Sim. Como é que isto funciona em Portugal, mais especificamente, e de que forma é que a situação em Portugal está conectada com, enfim, debates mais amplos em redor de desigualdades estruturais de género nos setores STEM, não é? Science, Technology, Engineering and Mathematics. Sim. Pronto, uma coisa que é importante, antes de responder essa questão, Gonçalo, é tentar identificar como é que essa indústria, o que é a indústria dos jogos digitais em Portugal. Não é a mesma coisa que é no Brasil, nem em Espanha. Portanto, há aqui uma indústria que é moldada a partir dos fatores econômicos, sociais e culturais. Portanto, não podemos olhar para essa indústria como uma indústria americana ou japonesa que já é bem estabelecida. Essa indústria ela é composta basicamente por pequenos estúdios. Estamos a falar em pequenas e médias empresas, às vezes 12 colaboradores que estão a trabalhar. É uma indústria que tem uma característica muito específica. Muitos desses colaboradores estão em vários projetos, ou seja, não são apenas desenvolvedores de jogos, mas também trabalham, por exemplo, desenvolver aplicações e várias outras funções podem exercer, até porque é uma indústria ainda não consolidada em Portugal, ou seja, não há um jogo que é conhecido internacionalmente, que é competitivo, que você possa dizer assim, é um jogo português. Ainda não há esse jogo. Claro que, se vemos nos últimos 3 anos, há um consórcio que foi aprovado, que é o eGames Lab, que faz parte aqui do Instituto de Tecnologias Interativas, que é liderado por um colega aqui do Instituto de Tecnologias Interativas, que eu ainda não sei qual é o impacto desse consórcio em termos de desenvolver essa indústria ou de dar visibilidade a essa indústria internacionalmente. Ainda não há estudo sobre isso. E, portanto, é uma indústria pequenina ainda. É uma indústria que é composta, como eu falei, por pequenos estúdios. Temos algumas multinacionais, ou seja, algumas empresas grandes que estão instaladas em Portugal. Por quê? Porque nós temos aqui uma grande quantidade de estudantes que são formados. São 15 programas, né, como eu falei. Então, há muito talento que saem das universidades e são contratados por essas multinacionais, cerca de 2 ou 3, talvez 4, mais recentemente, 4 empresas AAA, como nós chamamos, que estão a contratar, que estão instaladas em Portugal e a contratar portugueses. Mas também tem uma outra questão que é, pelo menos antes do consórcio Games Lab, o governo português não facilitava a abertura dessas empresas por causa dos impostos que eram cobrados. E depois tem aquela questão, é uma empresa tecnológica, está dentro da área tecnológica, da área criativa, há, de certa forma, essa dificuldade em perceber onde é que se enquadra esse modelo de negócio. E portanto, essa indústria, sendo pequenina, não tendo um jogo conhecido internacionalmente, faz com que esse mercado ou esses colaboradores sejam formados por pessoas que têm várias outras funções, às vezes até em diferentes empresas. Não é atrativa para o
talento formado em Portugal, porque os salários são baixos e eles preferem trabalhar para empresas internacionais. Depois, outra característica dessa indústria de jogos digitais em Portugal é que há ainda muito uma comunidade fechada entre si. Isso é o meu ponto de vista, é o meu olhar, em que a entreajuda ela é presente, é verdade, mas depois todos se conhecem. Então, se você vai, por exemplo, para um evento da comunidade PT Game Dev, todos já se conhecem, não há ali, vocês já sabem quem é que vai falar, o que ele vai falar, e isso, essa endogamia, podemos dizer assim, talvez seja uma característica também muito, muito marcante nessa indústria. E, portanto, só para responder a tua questão... E, portanto, qual é que é o lugar das mulheres neste circuito endogâmico, não é? Como é que elas encontram um lugar, ou estão a encontrar um lugar, de que forma é que elas posicionam? Sim, essas mulheres enfrentam alguns problemas relacionados com, além do estereótipo da cultura dos jogos, em que as pessoas veem essa cultura como uma cultura formada por pessoas antissociais, geeks, enfim, pessoas que não são adequadas para o modelo feminino estabelecido, mas também essa ideia de que há muito assédio, de que é um ambiente tóxico, então sofrem com isso. Depois tem os estereótipos de gênero nas escolhas profissionais, porque há uma expectativa relacionada, não é? que varia de acordo com o gênero, em que as meninas, as raparigas vão escolher áreas profissionais ditas femininas, isso ainda é presente, muito presente na cultura portuguesa, e os rapazes vão para as áreas profissionais que são tratadas como masculinas. E isso estava muito presente no discurso dessas pessoas que eu entrevistei. Exatamente, essas meninas gostavam de jogos desde pequenas, eram fãs da cultura dos jogos, porém, no momento de escolher a área profissional, elas eram desencorajadas pela família, pelos amigos, eram desencorajadas para ir para essa área e, portanto, isso é o segundo entrave. Os rapazes também, alguns até chegaram a mencionar que esse estereótipo da cultura dos jogos digitais também estava presente no círculo social deles. Porém, o que eles faziam? Eles iam para a engenharia informática, para cursos tecnológicos, para depois ir para a indústria dos jogos digitais, porque nesse caso o programador, a programação é algo muito valorizado no discurso, pelo menos está muito presente no discurso de quem está na indústria. É outra coisa que eu verifiquei, que é o fato de falar mais da programação como uma função importante para quem está na indústria, afasta as mulheres desse campo, desse setor. Quando nós sabemos que quem faz jogos não necessariamente é o que sabe programar. Porque fazer jogos é trabalho colaborativo. Você não faz um jogo sozinha. Há pessoas que fazem, claro, mas dá muito mais trabalho. Mas numa empresa de jogos, o trabalho colaborativo é incentivado. Há sempre uma equipe que está a desenvolver o design do jogo, os personagens, a programação, a música, o áudio, que é muito importante também. E, portanto, essa ideia de que fazer um jogo é saber programar um jogo é uma falácia. E isso eu falo no livro também. Obrigada, Luciana. Agora queria falar um pouco da pandemia de Covid-19. Porque o teu livro, tu escreveste o livro durante a crise pandémica, não é? E tem um capítulo sobre o impacto da pandemia na indústria dos jogos digitais e nas desigualdades de género no setor. Então queria que nos falasses um pouco sobre qual foi esse impacto, não é? Um pouco sobre isso. E também que desafios metodológicos foram levantados neste período para a tua pesquisa. Sim, Cristina, é uma questão muito importante porque, claro que durante a pandemia todos nós passamos e sabemos as dificuldades que tivemos, né, com relação não só à investigação, trabalho de investigação, mas na própria questão da gestão do nosso tempo pessoal e profissional. Então, o que acontece é que durante a pandemia, realmente eu já estava a desenvolver essa investigação, eu já estava no pós-doutoramento e, como todos nós, tive
muitas dificuldades em entrevistar essas pessoas. Só depois de dominar algumas ferramentas tecnológicas é que tive acesso a esse grupo. Então, nesse caso, eu já tinha uma amostra, não é? Já no início falei que tinha 26 pessoas que foram entrevistadas, mas quis focar nessa gestão do tempo pessoal e profissional durante a pandemia apenas com 16 participantes, ou seja, 16 profissionais que fizeram parte da minha amostra. Desses 16, 11 eram rapazes e, portanto, havia mais rapazes, né? Havia mais homens profissionais do que mulheres. E apenas 2 tinham filhos. Eu só consegui 2 profissionais da indústria dos jogos que tinham filhos. Então, eu fui tentar perceber como é que essa questão do gênero repercutia no desenvolvimento do trabalho deles, sobretudo na questão do equilíbrio pessoal e profissional, gestão do tempo pessoal e profissional, e se havia diferenças quanto ao desenvolvimento do próprio trabalho. E foi muito interessante perceber que, no caso dos profissionais com filhos, era uma mulher de 48 anos, que já estava na indústria, já trabalha na indústria há bastante tempo, com 2 filhos, e ela claramente assumiu o papel de cuidar da casa, de trabalhar, enfim, no relato dela é possível ver o quanto ela estava em exaustão. Enquanto que no homem com filhos, também 2 filhos, o que aconteceu foi que ele foi para a casa da mãe e teve a ajuda da mãe para fazer todo o trabalho, não é? E cuidar dos filhos. E isso não aconteceu com a mulher. Claro que eu usando essa lente dos estudos de gênero e dos estudos feministas, vejo logo como a figura feminina ela é acionada numa situação em que é preciso cuidar da casa, dos filhos e gerir o trabalho, não é? E nesse caso, claramente o homem, mostrou isso. Claro que é uma amostra reduzida, não dá para generalizar, que é uma característica das pesquisas qualitativas. E outra coisa interessante também, um resultado interessante, né, com esses participantes é que eles não sentiram tanto a mudança porque já trabalham remotamente. Ou seja, para eles o impacto não foi com relação à gestão do próprio trabalho e nem do tempo, mas foi com relação ao estar em casa, não poder tomar um café com um amigo e todo aquele conflito, né, que passamos, porque a pandemia foi algo muito forte para todos nós. Foi um momento de insegurança e, portanto, elas não sentiram com relação à gestão do trabalho e nem o balanço tempo pessoal, tempo profissional, porque eles conseguem fazer muito bem essa gestão, porque já trabalham remotamente, mas sim por causa do ter que ficar em casa o dia inteiro. Sim. Uhum. E em relação, por exemplo, à pirataria, o teu livro propõe uma história inovadora em relação a isso, a pirataria dos jogos digitais no contexto português, e mostra de que forma estas práticas de pirataria se tornaram uma parte importante do imaginário cultural nacional. Então, de que forma os usos dos jogos digitais feitos através da reprodução digital ilegal, portanto, da pirataria, contribuíram ou contribuem para a reprodução de um conjunto de estereótipos sobre a mulher? E também gostava que nos falasses um pouco sobre até que ponto podemos pensar que estas práticas podem mudar o paradigma vigente. Queria que pensasses um pouco sobre isso. Sim. Então, o livro tem duas partes. A primeira parte, que é a pesquisa empírica, em que eu faço a entrevista e os grupos focais e a observação participante. E tem uma segunda parte que veio com o tempo. Isso não estava no meu projeto de pós-doutoramento, ou seja, não fazia parte da minha investigação analisar arquivo. Isso aconteceu quando eu me deparei com a falta de mulheres que fizeram parte da que eu chamo de proto-indústria dos jogos digitais, ou seja, o início, estamos a falar dos anos 80, meados dos anos 80,
e não encontrava essas mulheres. Portanto, quem é que eu vou entrevistar? Porque eu não encontrei alguns homens, é verdade, sobretudo os homens que hoje fazem parte do movimento retro gaming em Portugal. Há uma comunidade de homens bastante interessada e ativa, tanto é que eles fazem coleções e têm blogs. Cito aqui, por exemplo, o blog Planeta Sinclair, foi onde eu encontrei todo esse arquivo que eu investiguei. Estamos a falar de revistas e semanários dos anos 80. Foi através do André Luna Leão, que tem o blog Planeta Sinclair, mas também tem um museu que eu achei muito curioso, um museu em Cantanhede, que é próximo de Coimbra, em que é o Museu ZX Spectrum. É um museu dedicado só para o computador Spectrum. Também lá eu consegui muito arquivo para analisar. E então, eu não encontrava essas mulheres. Foi então que eu comecei a analisar o arquivo. Analisei uma revista e um suplemento do jornal 7. E foi muito giro porque, como estrangeira, eu conheci um pouco da história de Portugal pós 25 de Abril. Isso facilitou inclusive a minha integração, porque eu não fazia ideia do que os portugueses viveram nesse período. Claro que nós sabemos algumas coisas porque comemoramos o 25 de Abril e é sempre muito, muito falado nos meios de comunicação, mas alguns detalhes me fez perceber que até Portugal parece um bocado com o Brasil em alguns aspectos, sobretudo se pensarmos nos anos 80, o índice de analfabetismo, a pobreza, que eu não fazia ideia mesmo. E, portanto, foi giro por esse lado. Nesse caso, a pirataria surge quando, ao analisar esse arquivo, ao analisar essas duas publicações, eu vi a quantidade de pessoas, né, que consumiam, que compravam os jogos, que pirateavam exatamente porque é uma história muito gira. E eu espero até que com essa minha entrevista algumas pessoas possam ficar interessadas e até continuar essa investigação, que não está terminada. Havia aqui uma fábrica, a fábrica Timex, que produzia os computadores. Fez uma parceria com o Sr. Clive Sinclair para produzir o Timex Sinclair. Esse computador foi muito importante para a literacia tecnológica da população portuguesa, porque além de ser acessível do ponto de vista, né, do preço, era um computador barato, também permitiu com que eles aprendessem a programar, porque para você ter acesso ao computador, você tinha que digitar uma linha de código. Só que era um objeto que ainda não se sabia bem como utilizar. Porque, veja, nós estamos a falar sobre um momento de transição em que os computadores saem das grandes empresas e vão para o ambiente doméstico. É o que alguns chamam de revolução tecnológica. Mas quem é que consumia, quem é que queria esses objetos tecnológicos? Eram os jovens. Mas por quê? Porque eles queriam jogar. Mas havia todo um apelo midiático em torno dessa função lúdica do computador. Mas as fitas cassetes, os jogos, eram caros, os originais, e nem sempre chegavam cá. E quando eu falo que eles queriam, estou a falar de um grupo urbano, que vivia nos grandes centros urbanos. Isso não era geral para todo Portugal. Eram pessoas que viviam ou em Lisboa, em Portimão, mesmo Coimbra. Então eles queriam esses jogos, mas não tinham acesso, até porque, além de muitos desses jogos serem produzidos, por exemplo, em Inglaterra, que não era traduzido para o português, e naquela altura os portugueses não dominavam o inglês, era muito caro. E eles começaram então a fazer a cópia ou a duplicação dos jogos. E isso virou um mercado. É o que eu utilizo, inclusive, um teórico que fala sobre uma infraestrutura pirata estabelecida. E outra coisa que é importante também dizer é que não havia uma legislação própria para combater esse tipo de mercado ou de modelo de negócio, vá.
Por quê? Porque ainda a própria questão dos direitos de autor, ainda havia uma discussão interessante no Congresso em 1987, em que não aprovaram a lei dos direitos de autor e por isso também alguns produtores de softwares ficaram prejudicados. Mas pronto, isso é outra questão. E essa pirataria aconteceu e foi fundamental para o desenvolvimento do que eu estou a tratar por proto-indústria dos jogos digitais em Portugal. Porém, como eu disse, é uma investigação que não está terminada. E eu defendo que se não fosse essa pirataria, não haveria a disseminação dos computadores, nesse caso o Sinclair, e nem mesmo o surgimento dessa cultura gaming em Portugal. Ou ela poderia ter sido adiada. Ou seja, a pirataria, o facto de haver essa duplicação dos jogos de computador, foi fundamental para o estabelecimento da cultura dos jogos digitais aqui em Portugal. Como também foi fundamental para a literacia tecnológica de muitos jovens portugueses. Agora, era muito mesmo interessante se alguém, ao ouvir isto, tiver mais interesse, porque há muitos pontos ainda que eu não consegui responder, há muitas questões. É uma investigação que eu tenho até mais questões neste momento do que respostas. Depois a questão das mulheres, o que aconteceu é que ao verificar todo esse arquivo, por exemplo, eu ia muito para as mensagens do leitor, porque eles trocavam cartas, escreviam bastante para o Jornal 7, para a revista Minimicros, e eu demorei um bom tempo a ler todas essas cartas que estavam ali divulgadas nessas duas publicações. E algumas raparigas até escreviam a falar que jogavam jogos. E o que aconteceu? Eu tentei perceber quem eram essas raparigas e consegui encontrar uma das pessoas que escrevia uma das rúbricas dos jogos. E ele disse uma história muito engraçada, que ele recebia várias cartas de raparigas, e inclusive algumas que diziam assim, olha, eu não vou escrever mais, porque o meu pai descobriu que eu estou a escrever uma carta para o jornal ou para a revista e não quer que eu continue a escrever. Então, havia uma hierarquização de gênero nos anos 80, em que estabelecia muito bem onde é que a menina, quais eram as formas de lazer. Nesse caso, estamos a falar de jogos de computador, era uma forma de lazer, era um entretenimento das meninas e formas de lazer para os meninos. E elas eram também, elas tinham dificuldades em se envolver com esse contexto dos jogos, porque claramente havia uma visão de que meninas não jogavam jogos de computador. E isso está muito presente, também tem uma coisa interessante, há 2 programas que foram desenvolvidos pelo governo português para promover a literacia tecnológica, para ensinar a usar os computadores, porque até então era tudo novo. E o governo português fez o programa InfoJovem e o programa Minerva. Mas isso também era uma diretiva europeia, da Comunidade Europeia. E nesses programas, eles contratavam ou eles selecionavam, assim que é, monitores. Porque havia as caravanas da InfoJovem que iam para várias cidades portuguesas para mostrar o computador, mostrar como é que se usava. E esses monitores deviam estar nessas caravanas e deviam fazer essa divulgação. E na primeira edição de um desses programas, muitas raparigas se inscreveram para serem monitoras. E quando os repórteres vão entrevistar os monitores, eles sempre davam preferência aos rapazes. E eu me questionei, mas por que eles não entrevistaram as monitoras? Por exemplo, teve a primeira edição em que havia, imagina, 80 monitoras e 20 monitores. Mas na reportagem, só os monitores é que respondiam as perguntas, porque eram procurados pelos repórteres. Depois tinham muitas brincadeiras assim, a minha mãe não quer saber nada do computador, ela só quer saber de fazer comida. Eu até fiz um programa para ela aprender a cozinhar bem, as receitas, pronto. Era sempre essa ideia de que a minha mãe ou a minha irmã não tem interesse pelos computadores. Então, além disso, eu fiz análise das imagens. Eu fui verificar todas as publicidades, as posições de microcomputadores, tudo que era de imagem, quantos homens e quantas raparigas apareciam nessas imagens.
E, de fato, pouquíssimas mulheres, tanto na publicidade como nas reportagens sobre exposições de microcomputadores. Elas não estavam lá. Então, havia essa percepção de que elas não tinham interesse pela tecnologia e os mídias também reforçavam essa ideia de que elas não tinham interesse pela tecnologia. Sim, fizeste isso qual foi o período temporal da análise? De 1982 a 1990. E a lei da pirataria, aliás, peço desculpa, a lei que criminaliza quem faz pirataria de software em Portugal só foi aprovada em maio de 1991. Antes disso não era ilegal. Havia já um discurso de combater a pirataria, e isso eu mostro até, tem alguns excertos que eu coloquei aqui no livro. Porém, essa lei ela só é promulgada em maio de 1991. Aí, quando realmente ela é promulgada, começa, tem um relato muito interessante de um rapaz que porque essas lojas que vendiam jogos não são só lojas que vendiam computadores. Estamos a falar de papelarias, tabacarias, às vezes até numa feira de rua estavam lá os jogos piratas. Quando teve, então, essa lei foi promulgada, era como uma espécie de fazer algo, claro, porque agora passava a ser ilegal fazer pirataria, mas eles ainda continuaram por um bom tempo. Alguns rapazes que viveram, homens que viveram nesse tempo, disseram que ainda demoraram algum tempo até, de fato, acabar com a pirataria. Fascinante. A sério, materiais muito interessantes. Olha, eu sei que tens estado a desenvolver um projeto paralelo, não sei se paralelo, mas sim, imagino que sim, de produção de um documentário sobre o setor dos jogos digitais em Portugal. Sim. Podes falar um bocadinho desse documentário? Sim, Gonçalo. Então, o que acontece é que com todo esse material que foi recolhido desde as entrevistas, grupos focais, estamos a falar de muito material mesmo. E era muito bom se alguém escutasse esta entrevista e dissesse: uau, olha, tem aqui muitas questões interessantes para desenvolver, ou no doutoramento ou no mestrado. Tivemos o quê? Tivemos várias mulheres e essas vozes, elas, na minha percepção, elas não podiam ficar limitadas ao livro ou ao relatório de investigação ou às publicações que nós fazemos. Era preciso ecoar essas vozes através de outros meios. Então, o que nós fizemos? Como eu faço parte de um grupo de investigação que é composto por artistas, designers, psicólogos, sociólogos, eu falei com o meu grupo e disse: olha, tenho isto aqui e queria saber o que vocês sugerem para darmos mais visibilidade às vozes dessas mulheres que nós entrevistamos. E surgiu então a ideia do documentário, que na verdade deixou de ser um documentário, é doc-ficção, as meninas, as artistas deram uma ideia muito gira, que é, separamos algumas entrevistas, pedimos autorização dessas mulheres, dessas várias mulheres que nós entrevistamos, 9 autorizaram o uso da entrevista para fazer esse filme. E esse filme, no fundo, tem as vozes dessas mulheres na história. Essas vozes aparecem direcionando a personagem principal, o protagonista do filme, que é a Minema. Então, nós selecionamos todas essas dificuldades, desafios que essas meninas e mulheres enfrentam na indústria para criar a história da Minema. A Minema representa essas mulheres. A Minema é uma protagonista feminina em que enfrenta uma jornada em que ela tem desde a escolha profissional por parte da família, que é o que as nossas entrevistadas falaram, até as dificuldades em trabalhar numa indústria que a maioria em que há maioritariamente homens, em que há assédio, mas a Minema ainda assim quer estar nessa indústria, quer fazer parte dessa cultura, que é o que as nossas entrevistadas falaram.
E no fim a menina descobre um novo mundo. E ela encontra outras pessoas que têm esse mesmo desejo. No fundo é para encorajar meninas a continuar, a mostrar para elas que elas não estão sozinhas e que por mais que haja dificuldades, assédio, toxicidade nesse ambiente, elas não estão sozinhas. Então o filme mostra isso e quer passar essa mensagem. Vai ser lançado agora no verão e claro que depois quando for lançado eu falo para vocês. Tá muito, muito bonito o filme, muito bonito. Sim, tens que vir trazer o filme a Coimbra. Provavelmente já estás a pensar numa versão de jogo da Mindy. Jogo, exatamente, o filme foi desenhado para ser um jogo também. Olha, nós estamos a chegar ao fim da Tecnografias, mas eu ainda tenho tempo para mais uma pergunta. O que é que estás a pesquisar neste momento? Estás a escrever um livro novo? Qual é que é a próxima etapa? Sim, a escrita do livro não foi fácil. Confesso que por alguns momentos tive até muitas dificuldades e me questionei bastante sobre a publicação, porque envolve a parte da edição, depois é o autofinanciamento, que é um livro autofinanciado. Depois tem toda essa parte da escrita em português do Brasil e em português de Portugal. Enfim, mas está aqui, o livro está aqui. E agora, neste momento, não estou a escrever outro livro, mas quero escrever o segundo livro, sim, apesar de saber que não é fácil. O trabalho que eu estou a desenvolver neste momento, eu ampliei, ou seja, eu estou agora muito focada em como nós podemos atrair mulheres e raparigas para o contexto do digital, desde do ensinar as competências digitais básicas e avançadas, porque sabemos que há, de facto, uma falta de mulheres nesses cursos tecnológicos e há um gap também em termos de gênero, em termos de orientação geográfica, localização geográfica nesse caso. E o meu foco agora é usar um pouco daquilo que eu aprendi nesse trabalho do pós-doutoramento, como a cultura lúdica pode favorecer a inclusão de raparigas, de mulheres, mas não só, mas também de imigrantes info-excluídos para esse contexto do digital. Então, é o trabalho que eu estou a fazer atualmente. Mas queria continuar a investigar a pirataria e a história, essa primeira parte da proto-indústria dos jogos digitais. Quem sabe depois, no próximo ano, em outro momento. Luciana, obrigado. Eu espero que tenham gostado. No site do podcast Tecnografias vão encontrar mais informação sobre o livro e o filme da Luciana. Boas leituras para vocês. É o filme do grupo, na verdade. O filme do projeto, sim. Acabaram de ouvir um episódio do podcast Tecnografias, uma nova plataforma de debate transatlântico em redor de livros recentes na área da antropologia e das ciências sociais. Tecnografias é um podcast produzido pelo coletivo internacional SciTech Asia e apoiado pelo grupo de pesquisa Tecnociência, Sociedade e Ambiente do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde da Universidade de Coimbra. A música e a sonoplastia deste episódio é da Lívia Lumen. Obrigado, até à próxima.